A história de Elias, um profeta que andou lado a lado com Deus em tempos turbulentos, ecoa através dos séculos como um farol de esperança e um testemunho do poder inabalável da fé. Num mundo frequentemente obscurecido pela dúvida e pelo medo, a vida de Elias brilha, iluminando a mão orientadora e protetora de Deus, mesmo em meio às provações mais difíceis. Hoje vamos explorar 7 momentos incríveis em que Deus cuidou de Elias, conforme narrado na Bíblia. Preparem-se para uma jornada de fé e milagres, onde a providência divina se revela de maneiras extraordinárias. Ao revisitarmos esses eventos, que nossos corações se abram para as maneiras sutis e profundas pelas quais Deus cuida de cada um de nós. Imaginem um sertão implacável, o sol a pino, castigando a terra seca e rachada. A fome assola o país, os rios e riachos, reduzidos a meros vestígios de poeira. É nesse cenário desolador que encontramos Elias, um homem de fé inabalável, enfrentando a fúria da natureza e a ira de um rei. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, já havia traçado um plano para sustentar seu servo. Ele guia Elias para o riacho de Querite, um oásis escondido no coração da desolação. Lá, Elias encontra consolo, não em uma fonte de água corrente, mas na promessa de Deus, sussurrada através do bater de asas dos corvos. Manhã após manhã, os corvos, criaturas frequentemente associadas à fome e à morte, tornam-se os improváveis mensageiros da graça de Deus, trazendo pão e carne para Elias. A imagem é poderosa. O profeta, sozinho no deserto, alimentado pela mão de Deus, através das criaturas mais inesperadas. É uma prova da fidelidade inabalável de Deus. Um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, quando a esperança parece um fio de luz distante, sua provisão nunca falha. Esta é a história de Elias e o riacho de Querite, um testemunho do poder de Deus para sustentar seu povo nos lugares mais inesperados. A seca se intensifica, sua sombra implacável se estendendo por toda a terra. O riacho de Querite, outrora um farol de esperança, se reduz a um leito de rio seco, um espelho da fome que assola o país. Deus, em sua sabedoria infinita, guia Elias para longe do riacho seco, conduzindo-o à cidade de Sarepta. Lá, ele encontra uma viúva, uma mulher à beira do desespero, lutando para alimentar a si mesma e a seu filho. Suas últimas reservas de comida, um punhado de farinha e um pouco de azeite, mal dão para uma última refeição, uma despedida silenciosa para uma vida roubada pela fome. Mas Deus vê a fé silenciosa da viúva, sua disposição de compartilhar o pouco que tem com um estranho. Ele vê sua necessidade e, através de Elias, ele intervém. O profeta, com a promessa de Deus ecoando em seu coração, pede à viúva um ato de fé, fazer um pão para ele primeiro. É um pedido ousado, um teste de fé que desafia a lógica humana. E ainda, a viúva, movida por uma força invisível, obedece. E assim como Deus prometeu, o milagre acontece. A panela de farinha nunca se esvazia, o vidro de azeite nunca seca. Deus, em sua infinita bondade, provê para Elias, a viúva e seu filho, transformando um momento de desespero em um testemunho duradouro de sua fidelidade inabalável. Na humilde casa da viúva de Sarepta, onde a farinha nunca acabava e o azeite nunca faltava, a sombra da morte lançou uma sombra escura. O filho da viúva, a própria razão de sua existência, adoeceu, sua vida se esvaindo a cada respiração ofegante. O desespero agarrou o coração da viúva, ameaçando extinguir a chama da fé que
que havia sido reacendida pelo milagre da farinha e do azeite. O que eu tenho a ver com você, homem de Deus? Ela chorou para Elias, sua voz rouca de dor. Você veio até mim para me lembrar da minha iniquidade e matar o meu filho. Elias, movido pela compaixão e impulsionado pela fé inabalável, tomou a criança em seus braços e a carregou para o quarto de cima, para o lugar de oração. Ali, sozinho com a criança e com Deus, Elias derramou seu coração. Ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem estou hospedado, afligiste, fazendo morrer seu filho. Ele clamou, sua voz ecoando a dor da viúva e a súplica por um milagre. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu o clamor de seu servo. A vida, como um sopro suave, voltou ao corpo da criança. O peito que antes estava imóvel se ergueu e caiu com o ritmo constante da vida. A morte havia sido vencida, a vida restaurada. Naquela pequena sala, Deus revelou seu poder sobre a morte, um prenúncio da esperança que Ele oferece a todos que creem. O Monte Carmelo, um gigante adormecido sob o sol escaldante, testemunhou um confronto épico, uma batalha entre o Deus de Israel e os ídolos mudos de Baal. O rei Acabe e sua esposa idólatra, Jezabel, haviam seduzido o povo de Israel, levando-o para longe do Deus verdadeiro. Elias, um farol solitário de fé em meio a um mar de apostasia, desafiou os 450 profetas de Baal para um duelo divino. Até quando vocês vão claudicar entre dois pensamentos? Ele perguntou à multidão reunida, sua voz ressoando com a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Os profetas de Baal se prepararam, construindo um altar, preparando seu sacrifício. Eles clamaram a Baal do nascer ao meio-dia, suas vozes se tornando mais frenéticas, seus corpos se contorcendo em um frenesi de adoração vazia. Mas Baal permaneceu em silêncio, seus ouvidos surdos às suas súplicas. Então, Elias construiu um altar ao Senhor, um símbolo da fé verdadeira em meio à idolatria desenfreada. Ele preparou o sacrifício e então, em um ato de fé audacioso, ele ordenou que o altar e o sacrifício fossem encharcados com água. Enquanto os céus se abriam e a chuva caía em torrentes, Elias ergueu suas mãos em oração. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus. Ele suplicou, e Deus respondeu. Fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, o altar e até mesmo a água ao redor. A resposta foi rápida, poderosa e inegável. O povo, testemunhando o poder do Deus vivo, caiu de bruços, clamando: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Após o confronto no Monte Carmelo, o ar, antes denso com a expectativa da batalha espiritual, agora vibrava com a promessa de um novo começo. A terra, por tanto tempo sedenta, ansiava por alívio, ecoando o anseio silencioso nos corações do povo. Elias, movido pela promessa de Deus e impulsionado pelo Espírito, subiu ao topo do Carmelo. Lá, curvando-se em humilde submissão, ele orou pela chuva, pela vida que brotaria das profundezas da terra seca e rachada. 7 vezes ele orou. Sua persistência é um reflexo da profundidade de sua fé. Até que finalmente no horizonte, uma pequena nuvem, não maior que a palma da mão, surgiu do mar. O que começou como um vislumbre de esperança no vasto céu azul, logo se transformou em um manto escuro e pesado de nuvens de chuva. O vento chicoteou, a poeira dançou em redemoinhos frenéticos
E então as primeiras gotas de chuva caíram, grandes e pesadas, como se os céus estivessem chorando de alegria. A chuva, tão esperada, tão desesperadamente necessária, caiu em torrentes, lavando a terra seca, saciando a sede da terra sedenta. Riachos e rios voltaram à vida, fluindo com renovado vigor, carregando consigo a promessa de vida e abundância. Foi um momento de triunfo, um testemunho do poder da oração, da fidelidade de Deus e da restauração que vem quando a fé encontra a sua recompensa. A vitória no Monte Carmelo, a chuva que lavou a terra seca, deveriam ter sido momentos de triunfo para Elias. Mas a ameaça de Jezabel, a fúria da rainha idólatra, lançou uma sombra escura sobre a alegria da vitória. Com o medo corroendo sua coragem, Elias fugiu, buscando refúgio no deserto implacável. Sozinho, exausto e desanimado, ele se sentou sob um pé de giesta, a vastidão estéril, espelhando o vazio em seu coração. Basta, ele clamou, sua voz um sussurro rouco, perdido no vento quente. Do deserto, tira a minha vida, Senhor, pois não sou melhor do que os meus pais. Mas Deus, em sua infinita compaixão, não o abandonaria em seu momento de desespero. Um toque suave o despertou, e ali ao lado dele, ele encontrou um pão assado em brasas e uma bilha de água fresca, um banquete preparado por mãos invisíveis. Fortalecido pelo alimento e pela água, Elias viajou mais fundo no deserto, buscando a presença de Deus no silêncio e na solidão. E Deus, em sua infinita graça, encontrou Elias ali, não em um vento impetuoso, nem em um terremoto, nem em um fogo, mas em um sussurro suave e delicado, um murmúrio gentil que acalmou sua alma cansada. O deserto, um lugar de desolação e medo, tornou-se um santuário, um lugar de encontro divino, onde Elias encontrou consolo, renovação e a segurança inabalável do amor de Deus. Guiado pelo toque suave do Espírito, Elias chegou ao Monte Horebe, a montanha de Deus. Ali, em meio à majestade austera da criação, ele buscou a face de Deus, ansiando por compreender os caminhos misteriosos do Todo-Poderoso. Enquanto Elias se refugiava em uma caverna, a montanha ganhava vida com o poder bruto da natureza. Um vento impetuoso que rasgava as rochas, um terremoto que fazia tremer o próprio alicerce da montanha, um fogo que lambia a terra seca. Mas Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Após a fúria dos elementos veio um silêncio profundo, um silêncio que falava mais alto do que o rugido da tempestade. E nesse silêncio, Elias ouviu a voz de Deus, não em um estrondo ensurdecedor, mas em um sussurro suave e delicado, uma brisa suave que acariciava sua alma cansada. Deus revelou a Elias que seu poder não está confinado a demonstrações espetaculares de força, mas se manifesta também na quietude, na gentileza e no sussurro suave que fala ao coração. Foi uma lição profunda para Elias, um lembrete de que Deus está sempre presente, mesmo quando não podemos vê-lo ou ouvi-lo, guiando e sustentando aqueles que confiam nele. No silêncio do Monte Horebe, Elias encontrou uma intimidade mais profunda com Deus, uma compreensão mais profunda de sua natureza e uma nova compreensão de seu próprio chamado. A jornada de Elias, marcada por provações e triunfos, nos lembra de que a fé não é um destino, mas uma jornada.
É no caminhar diário com Deus, em meio às tempestades e à bonança, que descobrimos a profundidade de seu amor e a fidelidade inabalável de suas promessas. Cada passo que Elias deu, cada desafio que ele enfrentou, aponta para a verdade eterna de que Deus nunca nos abandona. Ele está presente no rugido do trovão e no sussurro suave, nos momentos de triunfo e nas horas mais sombrias. Que a história de Elias nos inspire a fortalecer nossa fé e a confiar que, mesmo em tempos de dificuldade, Deus está sempre presente, cuidando e provendo para aqueles que nele confiam.